Boa noite a todos. Vocês estão bem? Segunda-feira, feriado. Uhul! É bom, feriado é bom. Eu gosto de feriado. Vocês gostam também? Eu gosto. E tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas tem uma coisa que é interessante. A Jaque até falou, né, que ela foi minha aluna, mas é interessante que todos os meus alunos que tiveram aula comigo no feriado à noite passaram, amém? Verdade, eu tô falando, é histórico isso, beleza? Tá? Ô, glória, né? Oh, Deus. Certinho, verdade. Amados, eu sou o último de hoje? Sempre deixam o mais bonito pro final, né? Sempre. Tá, hoje eu vou entrar aqui com vocês para a gente falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Detalhe importante, eu não vou dar dicas sobre o Estatuto, pelo motivo muito simples. Me deram um tempo hábil de eu trabalhar o Estatuto inteiro, tá? Porque não é cobrado todo, ele é cobrado apenas a parte do título da educação, conforme se encontra no edital. Então eu consigo trabalhar tudo aquilo que interessa que está lá, ainda conseguimos responder questões, né? E assim levar você a acertar as questões da sua prova sobre esse assunto. Muito simples. Possivelmente cair uma questão, a questão a gente fecha hoje. Se cair duas questões, talvez, duas questõezinhas, talvez, você também vai matar as duas questões hoje com muita tranquilidade, sem muito segredo. Para que a gente compreenda bem, então, o Estatuto, é necessário a gente ter algumas bases. Entre essas bases, 3 me chamam bastante atenção. A primeira base é o conhecimento sobre a legislação educacional. São citados vários termos lá no Estatuto, nessa parte da educação, que ele só cita o termo. Tu sabe, tu tem que saber. Tu tem que saber. Por exemplo, ele fala lá, a todos os níveis, a todas as modalidades, né? Ele não explica o que é modalidade, ele não explica o que é nível, tá? Mas ele falou lá isso, então é importante a gente saber. 2, um fundamento básico sobre direitos humanos. Então a gente precisa ter uma noção sobre direitos humanos que a gente vai finalizar aqui. E o 3, e o mais importante de todos, uma noção sobre o próprio Estatuto. O que eu estou querendo dizer? Que além dos artigos que se encontram no título da educação, é necessário a gente ter um fundamento sobre o Estatuto. É óbvio que eu não vou trabalhar o Estatuto todo, mas é importante a gente ter uma noção que se encontra lá no início do Estatuto. Então, sem mais delongas, pegue o seu material. Tem aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Logo de cara, você tem os 2 primeiros artigos da lei, e aí você tem 2 títulos, título 1 e título 2. Encontramos? Beleza? Ok. Então, só acompanhar comigo, ó. Pega aí o material, quem está em casa também pega o material aí. E aí você vai ver assim comigo. É instituída a lei tal, a lei de do Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade. Quando ele fala em condições de igualdade, a grande pergunta que a gente faz é qual igualdade? E aí essa igualdade, ela é no sentido tanto da primeira geração dos direitos humanos quanto da segunda geração. Ou seja, nós estamos falando aqui da igualdade formal, sim, mas estamos principalmente falando da igualdade material. Existem 2 tipos de igualdade, formal e material. A melhor forma que eu posso explicar é indo na nossa Constituição. A Constituição diz assim, somos todos iguais perante a lei. Isso é igualdade formal. Ser igual conforme está numa lei é mera formalidade, né? Todos nós nessa sala e quem está em casa, no Brasil, estão exatamente debaixo da mesma legislação. Então somos todos iguais perante essa lei. Beleza isso? Isso é formal, Porém, todavia, contudo, né, a segunda geração dos direitos humanos percebeu que essa formalidade por si só não garante essa igualdade na prática. Então, essa igualdade na prática foi institucionalizada, o que a gente chama, então, hoje, de igualdade material, que é aquilo que a própria Constituição vai dizer um pouquinho logo depois. Ela fala assim, beleza, somos iguais perante a lei, mas ela diz, mas nós temos que tratar esses iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Quando nós
aplicamos, atuamos o desigual como desigual, na verdade o que nós estamos fazendo é aplicar a igualdade material. Beleza isso? Também podemos usar uma outra palavrinha comum em língua portuguesa, que é equidade. Equidade é a mesma coisa que igualdade material. Tudo bem? Beleza? Então ele fala, ó, queremos essa igualdade material, obviamente, para as pessoas com deficiência, visando as liberdades fundamentais, visando sua inclusão social e a sua cidadania. Na verdade, só é possível ter cidadania se tiver igualdade, tanto a formal quanto a material. E aí, só para os encargos de consciência, quando nós falamos cidadania, é uma palavra muito importante na nossa educação no Brasil, porque a nossa educação é para levar a cidadania, está na Constituição, está na LDB, está em tudo que é lugar. E aí a grande pergunta é, afinal, o que é cidadania? E de uma forma simples, cidadania é o resultado dos direitos humanos. Mais especificamente, conjunto de 3 direitos. Se você quiser anotar, não necessariamente para essa prova, mas para a prova de efetivo. Possivelmente numa redação, perguntando sobre o aspecto da cidadania na educação. Você tem um norte. 3 questõezinhas definem cidadania. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Para ser cidadão é necessário ter esses 3 direitos. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. A própria educação é um dos direitos sociais, tá? A educação é um direito social. Também pode ser chamado de direito econômico, também pode ser chamado de direito cultural, certo? Então, são os direitos sociais. É a segunda geração dos direitos. Beleza. Então, a cidadania é para isso. Nós precisamos levar essas pessoas com deficiência a ter essa igualdade material, porque somente com a igualdade material que garante, de fato, a cidadania. De boa isso? Aí eu chego no tópico 2. E o tópico 2 ele é fundamental. Eu diria o seguinte, que se você compreendeu o que eu vou falar agora nesse tópico 2, você compreende basicamente tudo que está no Estatuto. E você tem uma noção para responder qualquer questão sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Simplesmente entendendo o que está aqui. Porque no tópico 2, ele começa me dando uma definição de pessoa com deficiência. Ele me dá a definição. Óbvio, eu tenho que saber o que é uma pessoa com deficiência, né? Então, quem é a pessoa com deficiência? É aquela pessoa, e aí ele vai dizer que tem impedimento de longo prazo. Impedimento de longo prazo não significa que é ad eterno, mas significa que é de longo prazo, tá? Outra situação é porque nós temos outras pessoas que esse estatuto também vai falar, que são pessoas que têm mobilidade reduzida. Tá? Mobilidade reduzida, por exemplo, uma pessoa obesa, uma moça grávida, né? Uma pessoa com criança de colo. Então, tem mobilidade reduzida. Isso não é de longo prazo. Para ser uma pessoa com deficiência, precisa ser de longo prazo. De boa isso? Tá? E aí ele vai me definir essa pessoa com deficiência em longo prazo com 4 possibilidades. Ele fala físico, mental, intelectual e sensorial. Então, ela tem que ter, em longo prazo, perspectivas físicas, mental, intelectual ou sensorial. Preste atenção nisso, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você estuda a educação especial, lá nos conhecimentos pedagógicos, tal, a gente costuma separar. A gente fala assim, pessoa com deficiência e pessoas com transtorno global, sim ou não? Não é isso? Tá? Só que o Estatuto não separa. O Estatuto coloca todo mundo na mesma definição. Tá? Então, uma pessoa com transtorno global do desenvolvimento, para o Estatuto, é uma pessoa com deficiência. Beleza? Tá? Mas ela é deficiência em relação a quê? Ela é deficiente em relação às barreiras. Barreiras que impedem ela de ter acesso a alguma coisa. Beleza isso? E barreiras é a palavra-chave aqui. Barreira é a palavra-chave. Vamos lá. Pensando um pouquinho. Quando a gente pensa em todo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e eu pergunto para você, o que o Estatuto deseja em uma palavra? Qual é a resposta?
Não, não é igualdade. Também não é equidade. Também não é inclusão. Inclusão está correto se a gente pensa no campo da educação. Se a gente fala o estatuto no campo da educação, beleza, inclusão, certo? Mas em todo o estatuto, todo ele deseja uma palavrinha muito legal, chamada... Eu acho que eu ouvi. Acessibilidade. Todo o estatuto deseja acessibilidade. Amados, o que que impede o acesso? A barreira, beleza? Então, as barreiras é o que impede a acessibilidade. Tá? Quais barreiras? O estatuto fala vários tipos de barreiras, seja barreira física, seja barreira arquitetônica, seja barreira barreira atitudinal, né? Barreiras de atitudes, certo? Muitas das vezes a barreira é a nossa própria atitude. Então, ele fala em várias barreiras. Qualquer coisa que possa impedir uma pessoa a ter acesso a alguma coisa é uma barreira. De boa isso? E o que que nós queremos? Queremos acabar com as barreiras. Não queremos mais barreira de jeito nenhum. De boa isso? E aí, para acabar com as barreiras, o estatuto vai nos colocar duas ferramentas que eu quero que você puxe uma setinha de barreira e escreva duas setinhas. A primeira ferramenta é o desenho universal. Anote isso. Desenho universal. Desenho universal. E a segunda é a adaptação razoável. A palavra razoável é muito importante. Adaptação razoável. Desenho universal e adaptação razoável. Existem duas maneiras, então, de acabar com as barreiras. A primeira é algo que a gente chama de desenho universal, que não está expresso no título da educação. Não está. Em nenhum momento no título da educação você vai ver essa terminologia, tá? Porém, é muito importante a sua compreensão no sentido implícito, tá? Porque você só consegue entender de fato o que é a adaptação razoável se você compreender o que é um desenho universal. Porque se você não entende isso, você confunde as duas definições. Beleza isso? Vamos para a prática. Todo mundo aqui já deu um rolê de metrô? Metrô? Todo mundo? Tem certeza? Tem? Beleza. Metrô DF aqui. Metrô DF. Todo mundo, né? Beleza, 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 beleza. Tá? Fazer uma pergunta. O metrô DF, pense nas estações, pense em tudo. No metrô DF, nós temos adaptações para as pessoas com deficiência? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Isso mesmo, a resposta é não. No metrô não temos adaptação. Professor, eu já vi. Não, você não viu uma adaptação. Você não viu. O que você viu foi o maior projeto no Distrito Federal já feito dentro da terminologia de desenho universal. Deixa eu explicar o que é um desenho universal. O desenho universal, ele não é feito a posteriori, mas ele é feito de forma anterior. Ou seja, eu sou o engenheiro do metrô, eu sou o arquiteto, eu sou o cara que está fazendo o metrô. Na hora que eu estou colocando no papel o projeto, eu já penso em todos. Todos. Eu não penso na pessoa com deficiência, eu penso em todos. Porque quando eu penso em todos, eu penso de forma universal. Então, o meu desenho, a minha escola, toda a estrutura, as tecnologias que nós usamos, os sistemas de computação, tudo que a gente faça a partir de agora, né, precisa ser pensado em um modelo de desenho universal, que atenda a todos. Vocês estão entendendo? Beleza? Então o metrô é um excelente exemplo, porque a gente olha, a gente vê o caminho, a gente vê o elevador, a gente vê tudo isso lá no metrô. A gente vê as rampas de acesso e tal, a gente vê, mas nada daquilo é uma adaptação.
Por quê? Porque a adaptação, para ser uma adaptação razoável, ela deve ser feita depois que o projeto está pronto. O projeto foi construído, aí percebe-se que precisa atender pessoas que não são atendidas naquele projeto, e aí para resolver esse problema ou minimizá-lo, nós vamos lá e fazemos uma adaptação. Beleza?